Imagina você ter milhões de dólares na sua mesa e recusar por conta de ganância e vaidade. Foi isso que esses jogadores fizeram, mas no final das contas eu tenho certeza que eles se arrependeram. Latrell Sprewell é um exemplo perfeito. O jogador que foi 4 vezes All-Star da NBA, em 2005 jogava pelo Wolves e estava caminhando rumo ao fim da sua carreira. Naquela temporada ele teve 13 pontos por jogo e 3.2 rebotes, com 44% de arremesso de quadra. E demonstra bem que sua carreira estava declinando a cada dia. Mas mesmo assim o Wolves queria continuar com ele no time. Por isso eles não pensaram 2 vezes e colocaram na frente dele um contrato muito bom. 21 milhões por 3 anos, ou seja, 7 milhões por ano. Você pode até me dizer que 7 milhões não é tanta grana, mas você tem que levar em consideração que o ano era 2005. 7 milhões em 2005 valiam muito mais do que valem hoje em dia, tanto que representava 15% de toda a verba do Wolves para salários. E até é bem óbvio dizer que definitivamente o Latrell não merecia toda essa grana e que ele estava sendo abençoado em receber essa proposta. Todo mundo pensou nisso, menos o próprio Latrell, que não pensou 2 vezes em recusar esse contrato. Porque na cabeça dele, ele valia muito mais e algum outro time ia pagar para ter ele. Mas é engraçado como o destino se desenrolou, porque nenhuma outra equipe demonstrou interesse por ele, e muito menos interesse em gastar muito dinheiro com ele, não deixando nenhuma outra opção pro Latrell a não ser baixar a cabeça e anunciar a aposentadoria. Aquela temporada com o Timberwolves marcou o fim dos dias de basquete profissional para ele. E ok, recusar 20 milhões e acabar sem nada é muito ruim, mas imagina recusar 112 milhões e acabar com quase nada. Foi isso que aconteceu com o Victor Oladipo. O Oladipo era um jogador muito importante e foi All-Star com a camisa do Pacers. A torcida e a organização amavam o cara e queriam que ele ficasse por mais tempo. Por conta disso, foi oferecido um contrato de 112 milhões por 4 anos, 28 milhões de dólares todo ano. Mas o Victor estava voando naquele ano e acreditava que ele podia conseguir mais. Por isso ele recusou o contrato. Óbvio que isso deixou toda a torcida e a organização do Pacers irritada. Então eles trocaram o Victor para o Houston Rockets. E no Rockets as coisas começaram a dar errado na vida do Victor. Lesões sérias atrás de lesões sérias, o que novamente fez com que ele fosse trocado, dessa vez para o Miami Heat, onde ele foi obrigado a aceitar um contrato mínimo de 2 milhões de dólares, de 112 para 2 milhões. Ele ainda continua a enfrentar problemas com lesões e é improvável que ele volte a ser o jogador que um dia foi. Agora pense aí você perder uma fortuna por culpa de outra pessoa. Foi o que aconteceu com Bonzi Wells. Wells era um bom jogador, mas nada fora do comum que transformasse ele em um jogador que todos os times querem ter. Mas ele estava em seu último ano de contrato, então ele precisava mostrar que era valioso. Mas eu não sei se ele conseguiu isso com os jogos da temporada regular, porque ele anotou média somente de 13 pontos por jogo e 7.7 rebotes por jogo. O que realmente validou o Bonzi foi sua atuação nos playoffs. O cara ativou o modo playoff com maestria, tendo inclusive uma partida com 28 pontos contra um dos melhores times de defesa da temporada inteira. Então, devido a todo o seu esforço, o Kings ofereceu para ele um contrato de 38 milhões por 5 anos. E assim que o Kings ofereceu essa grana, eles foram notificados que o jogador recusou. O Kings não entendeu nada. Afinal de contas, o que eles estavam oferecendo já parecia até demais. Algum tempo depois, o Bonzi em pessoa veio a público afirmando que nunca soube desse tal contrato, que seu agente na época teria recusado sem sequer ter consultado ele. E quando finalmente o Bonzi soube dessa oferta, já era tarde demais. O Kings já tinha contratado outro cara. Depois desse ano, o Bonzi não teve grandes atuações e acabou recebendo pequenos contratos de 1 ano. O Dennis Schroeder também acabou recebendo um contrato de 1 ano depois de ter recusado um contrato de 84 milhões por 4 anos com o Lakers. O Dennis teve uma campanha muito boa com o Lakers, sendo um role player de qualidade. Então o Lakers quis oferecer para esse cara um contrato gordo para que ele fosse assinado o mais rápido possível. Mas foi o Dennis que não gostou muito disso, porque ele achava que valia pelo menos 100 milhões. Os valores foram negociados, mas o alemão não queria ceder e por fim recusou o contrato com o Lakers. A temporada acabou e ele ficou sentado ao lado do telefone esperando ele tocar, mas infelizmente para ele, nenhuma oferta de 100 milhões foi sequer cogitada. Na verdade, eu duvido que alguma oferta tenha chegado perto dessa oferta do Lakers. Isso porque ele acabou assinando um contrato de 1 ano com o Celtics, que pagou para ele 5,9 milhões de dólares, de 84 para menos de 6 milhões. Pelo menos ele levou isso na esportiva. 1 ano depois ele aceitou ser zoado pela situação em um post no Instagram, dizendo que as pessoas podiam comentar que ele entregou a paçoca por não ter assinado esse contrato com o Lakers. E agora, recentemente, ele conseguiu dar uma recuperada e alguns meses atrás assinou com o Toronto Raptors um contrato de 25 milhões por 2 anos. Ainda menos do que o contrato do Lakers, mas pelo menos não é pouca grana. Falando nisso, se você quiser tentar ganhar uma grana, eu te recomendo entrar agora mesmo na 10bet e começar a se divertir fazendo suas apostas. A Copa do Mundo de Basquete está aí na porta e eu com certeza vou fazer minhas apostas pela 10bet. E os campeonatos de futebol na Europa estão começando também. Então agora é a hora perfeita para você começar a aproveitar as melhores odds do mercado. Clica aí no link da descrição e se cadastra agora mesmo.
E vem cá, se diverte com responsabilidade, beleza? E não feche o aplicativo do YouTube antes de clicar nesse vídeo aí da sua tela, onde eu te garanto que eu vou te surpreender com a diferença de salários de jogadores de futebol e jogadores da NBA.